A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Queridos, estamos mais uma vez por esse instrumento, trazendo da parte de Deus uma palavra que é um verdadeiro consolo para as nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela causa esse impacto na nossa vida, traz alegria, produz fé no nosso coração. Eu lembro que na década de 80 saiu uma música cantada até então por Cazuza, que tinha uma frase que dizia que os meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder. Então mostrando realmente uma verdadeira frustração do cantor em relação ao ser humano. Mas a Bíblia, ela tem os verdadeiros heróis do passado que estão vivos com Deus hoje. E a Bíblia diz e nos incita, nos concita a buscarmos e vermos alguns desses personagens e imitarmos o procedimento deles de fé. Então eu quero trazer para a nossa meditação, nessa hora, da parte de Deus, um texto, um versículo que está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Tem um outro texto que diz que atentando para o final da sua vida, e imitai-lhes a fé. Eu vejo isso como um mandamento, que nós devemos olhar para a palavra de Deus, identificarmos alguns personagens e imitar o final da sua vida, imitar o êxito que eles tiveram, não as dificuldades que eles tiveram na sua trajetória, mas imitar a fé, imitar realmente aquilo que eles conseguiram através da fé. E nós temos muitos personagens na Bíblia. Na verdade, a maioria deles venceram pela fé, porque realmente usaram a fé como arma, como instrumento. E a questão de imitar, eu me sinto muito à vontade, porque está na palavra de Deus, né? Nós temos muitos versículos, muitos textos que corroboram isso, que confirmam o que eu estou falando. Um deles é 1 Coríntios 11:1, quando Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mostrando realmente que a imitação, que nós devemos realmente seguir bons modelos. E, para nossa satisfação, nós temos realmente bons heróis que viveram e deixaram realmente um legado, uma herança, mostrando-nos e apontando-nos o caminho da vitória. E nós devemos realmente seguir a receita do sucesso. E eu tenho um personagem que eu já comentei acerca deles um tempo atrás, e na verdade eu me senti assim muito desafiado por esse personagem, que na verdade é uma mulher do Novo Testamento, a mulher cananeia, do texto de Mateus. Eu quero meditar juntamente com vocês acerca desse personagem e te mostrar realmente algumas particularidades que me chamaram a atenção. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu falasse assim, olha, vamos imitar então um personagem da Bíblia, por exemplo, Abraão. Você seria capaz de sacrificar teu filho, subir no monte e ir lá e sacrificar, crendo que Deus o ressuscitaria? Você sairia da sua terra, abandonaria a segurança, o conforto da tua família e andaria por 1.600 quilômetros para uma terra que ele não sabia onde que era e que Deus só falou: vem para a terra que eu te mostrarei. Então fica difícil, por exemplo, imitar o pai da fé, Abraão. Ou outros personagens, por exemplo, como Davi, quando desafiado, o gigante desafiou Israel, um único homem, esse garoto, Davi, foi capaz de se levantar e lutar realmente contra esse guerreiro, muito superior em tamanho e força. Foi capaz de vencer um urso e um leão. Então, se eu falasse assim, vamos imitar Davi, talvez você ficasse pensativo, como eu, de certa forma, ficaria. Mas esse personagem da Bíblia é muito interessante. É mulher, eu falo personagem porque você sabe, né? Em língua portuguesa não existe a personagem, mas um personagem. E vamos ver então esse procedimento, se realmente vale a pena imitar, ver realmente algumas particularidades muito interessantes, né, dessa mulher. Eu peço que você abra lá em Mateus capítulo 15, versículo 21, nós vamos meditar nessa palavra, que eu creio que vai ser uma bênção para a tua vida, como tem sido para a minha. E nesse personagem eu vi uma identidade assim muito próxima
comigo, e creio piamente que eu consigo imitar esse procedimento, até porque dentro desse texto nós vamos ver isso que eu falei antes, umas particularidades que você vai se identificar. Então diz assim o texto, aqui Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28, diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os discípulos, aproximando-se dele, lhes rogaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Queridos, Jesus só saiu da região de Israel duas vezes. A primeira vez, quando pequeno, quando ele foi para o Egito. Os pais o levaram para o Egito. E depois de adulto, na missão realmente de Jesus, na obra missionária, ele só se ausentou de Israel para encontrar com essa mulher, indo para as terras de Tiro e Sidom, que é a antiga Filistia, que hoje é a atual Turquia, e o atual Líbano, cuja capital é Turquia, e essa mulher, ela saiu daquelas bandas. É interessante, porque em Tiro e Sidom, na verdade, na parte de Sidom, saiu uma mulher que é conhecidíssima na Bíblia. Tem várias citações. No Antigo Testamento, é a antiga Jezabel. No Novo Testamento, ela aparece em Apocalipse como uma mulher muito usada pelo inimigo. Então, essa Jezabel, cujo pai era Etebal, foi a que foi casada com Acabe. E essa mulher fez o que foi de pior que uma mulher poderia produzir num país. E no Antigo Testamento é considerada a pior mulher que já houve em Israel. Perturbou a fé, era uma adoradora de Satanás, declaradamente de Satanás, adorava a um deus chamado Baal, que era a representação do próprio diabo. E essa mulher, ela é dessa região. Essa mulher, ela vem da região de Tiro e Sidom. E ela é interessante que ela identifica que o problema dela, da filha dela, na verdade, era um demônio. E ela sabia muito bem, porque os povos cananeus, eles eram adoradores, como eu disse, de ídolos, de demônios. Então, era fácil das pessoas ficarem endemoniadas. E essa mulher, ela entendia claramente que isso era uma verdadeira perturbação. Ela disse que tinha um demônio e a filha dela estava horrivelmente doente. Então, é interessante assim, essa mulher, ela não era, portanto, conhecedora das Sagradas Escrituras. Ela tinha realmente pouco conhecimento. O texto de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24 e 30, vai nos mostrar que o conhecimento que ela teve acerca de Jesus foi de ouvir falar. E quando ela ouve aquelas palavras, ela crê de todo o coração. E é interessante que ela vem com a seguinte oração, ela vem orando para Jesus da seguinte maneira, uma oração curta: Senhor, filho de Davi. Senhor. Hoje a palavra Senhor está um pouco deturpada do que era realmente nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos. Porque Senhor só era usado naquela época para César, e os judeus se reportavam a Jeová como Senhor também. Então, ela vem dizendo que Jesus era Senhor, aquele que tinha poder, aquele que tinha realmente capacidade de resolver o problema dela. E quando ela diz filho de Davi, ela está fazendo menção, dizendo que com o coração dela que ela cria piamente na palavra do Antigo Testamento, porque em 2 Samuel 7, no versículo 12, Deus havia prometido a Davi, usando o profeta Natã, para dizer que da parte da semente de Davi viria aquele que seria Jesus Cristo. E ela está reproduzindo Senhor, filho de Davi.
ela está confessando a própria palavra de Deus, ela está afirmando, eu creio nisso, que você, em outras palavras, que o Senhor é Deus, né? Que o Senhor tem poder para mudar a situação da minha filha. É interessante que ela tem um discernimento assim muito bem claro. Ela diz, é demônio, trata-se de demônio, porque aquela manifestação não tinha aparência de nenhuma enfermidade, era realmente uma entidade maligna que estava agindo na vida da filha dela. E é interessante que quando ela diz Senhor, filho de Davi, ela automaticamente ela também diz, tem misericórdia de mim. Porque quando ela se coloca diante de Jesus, ela se coloca como pecadora. Ela reconhece Jesus como Senhor, como Deus. Ela reconhece isso e quando ela diz tem misericórdia, é porque no fundo ela sabia quem ela era, pecadora, adoradora de ídolos. Então ela tem esse discernimento. Então a gente vê claramente que essa mulher, ela conseguiu, sabe, tirar de Jesus uma verdadeira adoração pelo procedimento dela, pelas palavras dela. O que eu achei assim muito interessante, eu estava meditando, se você abrir, por exemplo, em Mateus 11, acerca de João Batista, Jesus disse que dos filhos de mulher, nenhum homem foi superior a João Batista, não é verdade? Em Mateus 11. Agora, você sabia que uma particularidade, João Batista, mesmo sendo doutrinado desde a infância, porque o pai dele, Zacarias, ele era sacerdote, então ele era um conhecedor do Antigo Testamento. Olha o que aconteceu com João. No capítulo 11, versículo 2. João, ouvindo no cárcere, do livro de Mateus, Mateus, capítulo 11, versículo 2, diz... João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 discípulos a perguntar-lhe, és tu o que havia de vir ou devemos esperar outro? Aqui no versículo 11, diz assim, em verdade vos digo, Jesus dizendo, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, nenhum apareceu maior do que João Batista, contudo o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então uma coisa interessante, João Batista, nesse momento, ele fica em dúvida, Jesus é realmente o Messias? É o filho de Davi que haveria de vir? Você vê que essa mulher, ela não titubeia, ela não fica realmente na dúvida, ela confessa com a boca dela, Jesus, filho de Davi. Enquanto os religiosos daquela época, e o próprio João Batista, ficou em dúvida naquele momento, essa mulher, ela tem assim uma demonstração de fé assim muito grande. Ela fala assim do coração. Sabe por que ela fala do coração? Porque se você abrir Romanos 10, 9, diz que se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, é o suficiente para declarar uma pessoa salva. Então essa mulher creu no Senhor Jesus de todo o coração. Então ela depositou a sua fé, Senhor Jesus. É interessante isso, né? Essa convicção. Enquanto os sacerdotes da época de Jesus e o próprio João Batista, num dado momento, ele fica na dúvida se Jesus de fato era o Senhor, ela chega afirmando, ela chega crendo realmente, ela chega dizendo, não tenho dúvida se é o filho de Davi, não, Senhor, filho de Davi. É interessante que ela se assemelha muito ao cego de Jericó, que usou também a mesma expressão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, eu vejo aqui que esse é o procedimento certo de chegar diante de Deus, sabe por quê? Porque ela chega assim num sentido já adorando, dizendo a Jesus, o Senhor é Deus. Nós vemos hoje, por exemplo, no nosso tempo, tanta assim demonstração de falta de respeito ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, é tu, é o cara lá de cima, sabe? É um desmerecimento, é uma falta de respeito realmente daquilo que realmente Jesus é. Jesus é Deus, é Senhor dos céus e da terra. Então, sabe, a Ele nós devemos reverenciar, deitar realmente, sabe, o nosso coração na sua presença, ajoelharmos diante dEle, que é o que ela faz aqui no texto. Ela se ajoelha mesmo para falar com Jesus e dizendo, o Senhor Jesus é Senhor da minha vida, é Deus, é o Senhor que pode mudar. E depois ela se reconhece como pecadora. Não é a mesma atitude, por exemplo, quando lá no passado, quando Isaías, depois da morte do rei Uzias, o Senhor aparece para ele numa visão e ele ouve os anjos dizendo santo, 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 3 vezes santo. E aí ele automaticamente ele se vê como pecador, porque ele tinha visto a glória de Deus. Então quando nós chegamos realmente diante de Jesus,
nós devemos ter esse comportamento. Então, se você quer receber um milagre da parte de Deus, se você realmente quer ter a tua oração, sabe, a tua dificuldade que seja realmente atendida por Deus, olhando para essa mulher, nós entendemos que fica fácil. Então, fica fácil, por exemplo, olharmos para essa mulher e dizer, olha, esse modelo eu consigo imitar e seguir. Então, se você realmente quer fazer isso como eu, você quer alcançar o impossível, você realmente quer prestar um culto, uma adoração realmente que vale a pena a Deus, primeiro você tenha em mente o seguinte, que você pode ter um acesso a Jesus assim, tranquilamente, porque Deus ele tem uma agenda flexível. Você não tem que marcar hora nem lugar, você só precisa realmente estar na presença de Deus. Agora, a forma que tem que estar na presença de Deus é de forma como essa mulher nos mostra e nos ensina, de forma reverente, sabendo que você está diante de quem? Do Senhor. Em segundo, você tem que entender, e eu tenho que entender, que eu tenho pecado, então eu preciso de misericórdia. É por isso que a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias e a cada manhã. Então, ela diz isso. E a oração dela é muito, muito curta. Se você acha realmente que tem que orar de forma muito alongada para Deus, se você acha realmente isso, você olhando para essa mulher, você fala, não. As palavras dela foram muito rápidas. A oração dela foi curtíssima. Porque se você levar em conta aquilo que diz em Tiago 5,16, que a oração ela tem poder, a oração do justo ela tem poder e eficácia, você vai ver realmente que é fácil. Se você orar, e quem é o justo diante de Deus? É aquele que teve o perdão dos seus pecados. É aquele que crê na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então, se você tem essa convicção de que Jesus morreu e pagou o preço por você, e você, como essa mulher, se coloca diante de Deus de forma reverente, Jesus vai te ouvir, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Embora aqui ele coloque à prova a mulher, não respondendo para ela num dado momento palavra nenhuma, e aí ela vem de forma insistente gritando, ela mostra realmente que Jesus ele não pode não cumprir aquilo que ele falou, ele cumpre aquilo que ele falou. Porque Jesus disse em Mateus 7 que todo aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta abre. Então essa mulher ela bateu na porta certa, ela bateu na porta realmente do nosso Senhor Jesus Cristo. E mediante a sua palavra, dada anteriormente, que aquele que pede recebe, aquele que busca e encontra, então ela foi dentro desses termos e Jesus a atendeu. Então em Jesus é interessante que Jesus ele fica admirado. E é interessante que Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E Marcos diz, conforme a tua palavra. Então Jesus, sabe, muitas vezes ele parece que nós oramos, pode até acontecer de você e eu orarmos e não termos resposta. Mas se quer dizer que Jesus não está ouvindo? Muito pelo contrário, Jesus está trabalhando realmente a nosso favor. Porque até no silêncio de Deus, Deus está trabalhando. Então, eu posso ter claramente certeza de que Jesus ouve a minha palavra. E se você levar em conta que essa mulher não tinha nenhuma consagração, digamos assim, nas coisas santas de Deus, pelo contrário, ela veio de uma religião cananeia, ela veio realmente de uma adoração pagã. Ela não estava em jejum, não diz aqui o texto, não diz que ela subiu em determinado monte, não diz que ela pegou uma outra pessoa para intermediar a situação dela, mas ela foi direta diante de Deus. Ela se colocou realmente diante de Deus. Sabe, ela não fez nenhuma campanha, não que tenhamos alguma coisa contra quem faça campanha disso ou aquilo, ou quem suba no monte ou desça no monte para orar, não é nada disso. Eu quero falar assim que Deus, até porque também essa questão do monte já foi resolvida há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus disse para a mulher samaritana, que não é nem nesse monte nem naquele, mas Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, é essa forma de adoração que eu estou falando. Então, essa mulher, ela foi direta, a oração dela foi rápida, e mesmo quando Jesus parecia que não queria atender a necessidade dela, quando disse que ele tinha sido enviado, senão para as ovelhas de Israel, e também disse que não é justo dar comida aos cães, até porque na época de Jesus, os judeus, eles chamavam de gentios, todos os gentios de cães, eles consideravam assim. Então, cães que comiam à mesa eram cachorros que eram adotados pelos seus donos e que cuidavam bem. Então, as migalhas, a comida que caía da mesa, vinha para esses cães, para esses cachorrinhos. Agora, os cães, que era uma verdadeira aversão que os judeus tinham pelos gentios, como eu e você, nós somos gentios,
diante desse ponto de vista, então cachorrinhos eram aqueles que eram adotados, aqueles que eram cuidados. Então essa mulher, ela se coloca nessa posição, ela não precisava de muita coisa, ela precisava apenas de uma migalha para realmente ter o milagre de Jesus. E Jesus também, ele só precisa de poucas coisas da minha e da tua parte. Sabe o que Jesus precisa? De uma fé, como ele mesmo disse, do tamanho de um grão de mostarda. É isso que Jesus realmente espera de mim e de você para operar um milagre. Uma atitude, primeiro, reverente, você saber realmente que Jesus é Senhor. Depois, você saber que você realmente é pecador e que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Nós temos essa palavra da parte de Deus, por isso estamos puros. E outra coisa, se a nossa oração não é respondida automaticamente, porque nem sempre é assim que acontece, é porque Deus realmente está trabalhando conosco. E queridos, em Lucas capítulo 18, eu quero finalizar com essa palavra, porque em Lucas 18, Jesus mesmo diz assim: Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então Jesus, ele espera, Jesus, ele conta uma parábola em Lucas capítulo 18, cuja finalidade é você nunca esmorecer, mas orar sempre. Aí ele conta o caso de um texto que você deve conhecer muito bem. Havia numa cidade, certo juiz, que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Jesus, até parecido com Jesus. Por algum tempo Jesus ficou calado, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que por fim não volte a me importunar-me muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os façam esperar? É interessante, né, queridos? Jesus, ele comenta isso daí, que nós devemos ser persistentes na nossa oração. Sabe que Deus realmente ele está atento ao meu e ao teu clamor. Você é importante para Deus. Sabe, nós somos importantes para Deus. Então a nossa oração, ela vai ser sempre ouvida quando nós orarmos de acordo como aquela mulher cananeia orou, com reverência, sabendo diante de quem ela estava, sabe, tendo paciência e tendo perseverança, sendo uma pessoa resiliente, uma pessoa resistente, mesmo passando por aquela situação de Jesus não ter respondido palavra nenhuma para ela, mas ela foi insistente, ela não parou, ela se colocou, sabe, numa posição de humildade. Então Deus espera essas coisas nossas para realmente um milagre acontecer na nossa vida. Você precisa de um milagre? Eu também preciso de um milagre. Então a receita dessa heroína da parte de Deus é simples, é muito simples. É ser humilde, é se colocar realmente diante de quem realmente pode resolver o problema e levar os nossos problemas àquele que pode resolver, que é Jesus, né? Crendo que Ele vai fazer o que nós estamos pedindo e assim será feito. Um grande abraço a todos. Eu aproveito esse momento para me dirigir a você. Você aí que talvez esteja na dúvida com relação à eternidade, você não tem certeza ainda se morrer hoje, por exemplo, se você for chamado da parte de Deus para comparecer diante dele, você está na dúvida, será que para onde que eu vou? Vou para que lado? Vou para o céu? Não vou? Se você está olhando muito para os teus méritos, por exemplo, você está na dúvida, eu quero te dizer que isso não é preciso você ficar nessa situação. Você precisa simplesmente, sabe, se reconhecer como alguém que precisa de misericórdia, como aquela cananeia. Você precisa pedir perdão dos teus pecados a Jesus e crer realmente que a obra que ele fez na cruz do Calvário, morrer na cruz no meu e no teu lugar, faz com que tenhamos acesso a Deus, né? E crer realmente na palavra de Deus em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação tem para mim e para a tua vida mais, né? Então, se você realmente invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo com fé, e a Bíblia diz ainda, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você realmente quer fazer uma oração simples, eu vou até te encorajar a fazer essa oração juntamente comigo. Se você falar assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida.
esteja comigo hoje e para sempre. No nome santo de Jesus, eu te aceito, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você falou essas palavras com fé, tenha plena convicção que teu nome foi escrito no livro da vida e a obra de Jesus na cruz do Calvário valeu a pena para você. Um grande abraço a todos, queridos. Se essa palavra simples da parte de Deus falou ao teu coração, eu quero te encorajar a você realmente recomendar essa palavra, passar para os teus amigos, dizer realmente que tem esperança ainda, como essa mulher teve, alcançou esse milagre, eles podem alcançar e você vai ser muito usado por Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, que você possa realmente se inscrever para receber os nossos vídeos. Um grande abraço a todos, no nome de Jesus.